Exclusivo, novas revelações mostram que o patrimônio do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, é ainda maior do que já foi mostrado. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil. As propriedades incluem mansão e apartamento num dos condomínios mais caros de São Paulo. E os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês. Que é simbólico. Um dos traços marcantes de Valdemiro é o uso do chapéu em seus cultos. Ele é um homem alto, negro, com uma fala firme e muito extrovertido. Parte do charme de Valdemiro está na imagem messiânica que ele construiu em torno de si, contando histórias exageradas. Ah, pessoal, você não tem medo de cobra? Eu não, fui criado no meio das cobras que não tem medo de cobra. Eu peguei uma cobra um dia desse, tirei até a foto, depois soltei ela. Uma cobra grossa assim, aí rolei no pescoço. Diante de milhares de fiéis, ele é referenciado como um fazedor de milagres. Desde o cego começa a enxergar, igreja. É pra parar o país e o mundo agora. Ele é o líder absoluto, um apóstolo autoproclamado e dono de um império religioso que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Durante sua carreira como religioso, Valdemiro já construiu muitos inimigos. Seu nome está constantemente associado a controvérsias e problemas com a justiça. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia no Brasil. Vindo de um passado de sofrimento, Valdemiro ainda esconde mistérios em sua vida. E todos os assuntos relacionados à vida de Valdemiro, um dos mais controversos e misteriosos até hoje, foi a prisão de Valdemiro Santiago. Pode me botar na cadeia, pode me queimar como tocha viva, mas o que eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. Ou eu vou pra cadeia, mas eu prego a palavra. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, meu nome é Felipe Câncio e esse é o Papo de Crente de hoje. Se você está chegando aqui agora, eu já te convido, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e também deixe o joinha para esse vídeo. Valdemiro Santiago de Oliveira nasceu em 2 de novembro de 1963 em Palmas, uma cidade da zona da Mata, Minas Gerais, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Nascido em uma família pobre, Valdemiro estudou até a antiga 5ª série do ensino fundamental. Quando o menino tinha 12 anos, ele ficou órfão de mãe. Seu pai o chamava de madrugada e lhe dava uma enxada para ele trabalhar no campo. E ele dizia: eu amaldiçoo essa vida, não aceito essa vida miserável. Não demorou muito para que Valdemiro começasse a vagar pela cidade, dormindo nas ruas e passando fome, pois ele odiava aquela vida no campo. Aí eu vejo lá no passado, quando uma hora dessas assim, eu tava com muita fome, porque eu não tinha um café da manhã como todo mundo, como a maioria. E eu não tinha, não podia, eu não tinha ninguém, eu saí muito novo de casa. Em 1979, a Igreja Universal fez assistência social nas ruas da cidade de Juiz de Fora, levando comida e uma mensagem de esperança para aqueles que viviam nas ruas. Foi quando um pastor convidou Valdemiro para participar em um culto na Igreja Universal. Claro, Valdemiro aceitou. E foi com um jovem pastor de apenas 16 anos que ele realmente gostou do que viu no ser cristão. E cresceu dentro da Igreja Universal, tornando-se obreiro. Algum tempo depois, seu jeito carismático logo fez Edir Macedo promovê-lo a pastor. Nesta imagem, datada no ano de 1997, vemos Valdemiro pregando em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha lá, aqui gente não está, ó. Paralítico anda na Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus operando, ó. Ladrão pode mandar um paralítico andar no nome de Jesus, pode? Dizem que nós somos charlatões. Quando nos perseguirem,
Você vai dizer, agora eu sei por que eles são perseguidos. Porque Deus entregou esse mundo nas nossas mãos. Amém? Nesta foto dos anos 90, Valdemiro já sendo bispo com Edir Macedo. Ele se destacou e em pouco tempo foi considerado um dos campeões de arrecadações de oferta durante os cultos no templo de Edir Macedo. E Valdemiro despertou dentro de si o instinto empreendedor. Lembrou-se da vida infeliz nos tempos do campo e descobriu que a igreja era a sua fórmula para ficar rico. Então era a hora de ele colocar seu sonho em prática. Antes disso, durante 18 anos, Valdemiro frequentou a Igreja Universal do Reino de Deus, onde começou como obreiro e chegou a bispo em Sorocaba. Há várias versões para a ruptura. Alguns dizem que Valdemiro foi expulso por desviar dinheiro da Universal. Outros dizem que ele discordou de Edir Macedo na nomeação de um bispo. Alguns dizem que ele caiu em desgraça por brigar com a autoridade de Moçambique e atrapalhar a expansão da igreja lá. Mas também há uma versão de que ele foi expulso por Edir Macedo devido a um suposto caso extraconjugal na época que já era casado com a bispa Francileia. Mas a versão de Valdemiro é que ele deixou a Universal porque queria sua saída. O que é a coisa mais difícil, eu diria, mais difícil nesse mundo é você ter uma conduta correta no mundo incorreto. Na última conversa que ele teve com Valdemiro, Edir Macedo propôs uma oferta. Se ele ficasse na instituição, receberia uma forte liderança, um carro novo da marca Audi e muito mais. Se saísse, levaria apenas 50 mil e um carro antigo da marca Gol. Valdemiro pensou bem, afinal foram 18 anos de sua vida dedicados à Igreja Universal. Mas ele deixou com a visão do próprio negócio e foi o que aconteceu. Não demorou muito tempo e ele fundou a sua própria igreja. E então em 1998 surge a Igreja Mundial do Poder de Deus. Foi o começo de um fenômeno. Valdemiro sempre foi muito esperto e algum tempo depois também começou a dar as primeiras mancadas com a lei. Tudo porque, sem condições financeiras em São Paulo, começou a fazer seu programa evangelístico em uma rádio pirata. Quando ninguém acreditava, quase ninguém acreditava em mim, eu estive na loja dele, quando eu não tinha condição de comprar uma caixa amplificada. Eu olhei lá um material, eu fui comprando assim e montando. Perguntei a ele quantas vezes, eu falei, eu não sei que dia que eu vou pagar, quando é que eu vou ter condição de pagar. Ele falou, eu também não quero saber, leva depois, seu Deus vai te dar condição. Eu estou emocionado, gente. É difícil encontrar isso. A polícia chegava, o MD, a gente fazia programa na rádio pirata na época. Aí denunciava, o pessoal do bispo lá me denunciava. Aí a polícia chegava, acho que era na Tel, não sei, e levava meu MD, meu microfone, levava tudo. E ainda falava assim, e graças a Deus eu não te levava o pastor Valdemiro, para delegacia, de vez em quando levava. Tomava meus aparelhos, meu microfone, meus MDs na rádio comunitária. Aí eu batia na chinação. Aí eu falava, levaram tudo. Denunciaram, a polícia levou meu MD, levou tudo. E vende tudo de novo aí, é fiado. Mas você vai continuar fazendo programa? Eu fui chamado para isso. Só quando me tirarem a vida, que eu não vou fazer, mas enquanto eu viver, eu vou falar do Deus da minha vida, o Deus. A igreja principal estava localizada em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. E a igreja de Valdemiro começava a se firmar como uma ameaça ao império que a Universal construiu no campo dos evangélicos. Enquanto Edir Macedo e sua igreja defendem o exorcismo, agora Valdemiro tem uma ênfase principal. Ele focou no ato de curar as pessoas. E isso fez dele um diferencial entre os outros concorrentes. Afinal, ninguém mais aguentava ver os horrores dos exorcismos feitos por Macedo. Olha pra mim agora, vem. Vem, Jesus é contigo. Vem, vem, vem. Pode vir. Paralítico anda na Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2003, Valdemiro vive em Sorocaba, no bairro Itavuvu, na zona norte da cidade, 100 quilômetros a oeste de São Paulo. Então no dia 22 de abril, numa terça-feira, ele saiu de sua casa dirigindo seu carro Ford em direção a uma fazenda perto de Sorocaba, onde levou algumas coisas
no porta-mala do veículo para um amigo. Quando estava passando pelo bairro Herbert de Souza, na zona norte, uma blitz policial estava sendo realizada. Valdemiro, ao se deparar com a blitz, não teve outra opção a não ser parar. Visto que a placa do carro era de São Paulo, não havia outra opção. O carro teve que ser revistado. E isso preocupou Valdemiro. O policial Danilo Ramos se aproximou e, ao abrir o porta-malas do carro, ficou surpreso ao encontrar várias armas de fogo, carabina calibre 22 e rifles calibre 12 e 15, além de 26 munições. Valdemiro então confessou com o policial, dizendo que ele era caçador e que havia vivido na África caçando elefantes, mas não havia como escapar. A polícia deu voz de prisão a Valdemiro, autuado em flagrante por porte ilegal de armas e devido às características das armas sem direito à fiança. O líder Valdemiro Santiago foi levado preso para a delegacia em Sorocaba. Diante da situação, os policiais foram até a residência do apóstolo. Segundo o policial Danilo Ramos, a casa do religioso era um lugar muito sujo. Durante uma inspeção no quintal encontraram mais 2 espingardas e munições ilegais. No entanto, no total foram apreendidas 148 munições. Na delegacia, Valdemiro argumentou que as armas seriam usadas para caça e pertencia a um amigo seu. Como ele declarou à polícia que era caçador, também passou a responder por crime ambiental. Ele também afirmou que ganhava aproximadamente R$500 por mês e não possuía bens ou dinheiro no banco. A prisão do líder da Igreja Mundial foi noticiada e os fiéis de Sorocaba ficaram chocados com o ocorrido. Só restava orar pela libertação dele. 3 dias depois, numa quinta-feira, dia 24 de abril, o religioso foi beneficiado por um alvará de soltura e libertado até que a sentença fosse proferida. No processo, Valdemiro passou a responder por posse ilegal de armas. E lá estava ele novamente no altar para a felicidade de seus seguidores. Glorifique, exalte. Diga: o Senhor é tudo na minha vida. Uma vez eu fui algemado, jogado no Camburão, lá em Sorocaba. E levado lá pro presídio. O carcereiro falou: e aí? Ah, você é o bispo. E aí, bispo? Sou bandido, não. Você sabe muito bem porque eu estou aqui. Você foi preso? Eu falei: fui. Você não é pastor? Eu falei: vá para os quintos infernos, você não respeita pastor. Ainda em 2003, Valdemiro se deparou novamente com a ilegalidade. Tudo aconteceu quando renovou sua carteira de motorista com o número do RG errado, pertencente a uma mulher nascida em Paraibuna, no interior de São Paulo. Não há registro de que ele tenha tido problemas por circular com o documento com informações falsas. Ele foi indiciado por uso de documento falso. 2 anos depois, em 2005, a sentença finalmente saiu para Valdemiro. Ele foi de fato condenado, mas a condenação foi apenas de doar 3 cestas básicas para uma instituição de caridade. Isso é tudo. A conexão com a lei não para por aí. Em 2010, foi a vez de 3 pastores da Igreja Mundial serem presos em flagrante. Isso mesmo, eles foram acusados de tráfico internacional de armas. A Polícia Rodoviária do Mato Grosso do Sul parou o veículo onde um trio religioso da Igreja Mundial estava. No carro, a polícia encontrou pelo menos 7 rifles de fabricação americana. Segundo a polícia, as armas saíram da Bolívia e seriam passadas para traficantes de drogas no Rio de Janeiro. A prisão dos religiosos e a apreensão das armas paradas aconteceram na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nesta imagem, um policial exibe os rifles apreendidos dos pastores da Igreja Mundial em Mato Grosso do Sul. A notícia da prisão dos pastores da Igreja Mundial teve repercussão nacional na mídia, de televisão e também na internet. Com o crescimento da Igreja Mundial, o padrão de vida de Valdemiro mudou radicalmente. Embora ele cultive a imagem de um homem simples diante dos fiéis, hoje ele não pode reclamar de nada, pois leva uma vida sem limites e com muito luxo. Hoje ele não vive mais em Sorocaba, ele mora em uma mansão luxuosa no condomínio Alphaville, no município de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Quando precisa deslocar, usa seus aviões. Nesta imagem ele aparece embarcando em um helicóptero avaliado em 5 milhões de reais. O apóstolo usa truques como gritos exagerados
no altar da igreja em seu programa de televisão. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu tô chamando 1 milhão de pessoas. Era 300 mil, agora é 1 milhão. 1 milhão de pessoas vão tomar posse. Vai honrar com R$100. Logo depois ele compra fazendas em Mato Grosso, claro, com o dinheiro das doações dos fiéis da Igreja Mundial. Qual é o segredo de Valdemiro? O homem que foi servente semi-analfabeto de pedreiro se tornou um dos religiosos mais ricos do país. A resposta está aqui, ó. Demonstração de poder é esse ministério. Porque se dependesse da minha oratória, eu não ia convencer ninguém. A resposta é simples. Valdemiro, usando o nome de Deus, explora descaradamente a fé das pessoas. Mas por que o Ministério Público, ONGs da defesa dos direitos humanos ou qualquer outra entidade não mexe com ele? Porque temem ser acusados de perseguição religiosa. Se algum juiz, alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer ajudar o povo e eu não quero que ele ajude. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero mais nada. Valdemiro se destaca por seu estilo único de pregação, utilizando um chapéu como marca registrada e um discurso emotivo que atrai multidões. A Igreja Mundial do Poder de Deus expande rapidamente, abrindo templos em várias partes do Brasil e do mundo. Valdemiro utiliza a mídia, especialmente programas de televisão, para alcançar um público maior e consolidar sua imagem de líder religioso, carismático e poderoso. A fama de Valdemiro como milagreiro se espalha, atraindo muitos fiéis em busca de curas e benções. Porém, o crescimento rápido da igreja e a fortuna acumulada por Valdemiro começaram a levantar suspeitas e críticas. Ele passa a ser alvo de diversas investigações e denúncias. Entre as diversas acusações estão a lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e fraude. É claro que Valdemiro se defende alegando perseguição religiosa e mantém um discurso de que tudo o que faz é em nome de Deus e para ajudar os fiéis. Apesar das controvérsias, ele continua a atrair seguidores e a expandir a igreja. Em 2012, Valdemiro é novamente envolvido em um escândalo, quando um ex-pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus divulga documentos que supostamente comprovam desvio de dinheiro da igreja para as contas pessoais de Valdemiro e sua família. A denúncia ganha repercussão na mídia, mas Valdemiro nega todas as acusações e continua suas atividades religiosas. A partir de 2015, Valdemiro enfrenta novos desafios com a crise econômica que afeta o Brasil. A arrecadação de doações diminui e a igreja passa a enfrentar dificuldades financeiras. Mesmo assim, Valdemiro continua investindo em grandes eventos e na expansão da igreja. Em 2017, Valdemiro é atacado durante um culto em São Paulo, quando um homem o golpeia com um facão no pescoço. O ataque é amplamente divulgado pela mídia e Valdemiro usa o episódio para reforçar sua imagem de líder religioso perseguido e mártir. Ele se recupera rapidamente e volta aos cultos usando o incidente para aumentar a fé dos fiéis e as suas doações. E muitos até hoje desacreditam, acham que tudo foi uma cena artística. Valdemiro continua sendo uma figura polêmica e controversa no cenário religioso brasileiro. Seu estilo de pregação, seu carisma e as acusações que enfrenta fazem dele uma personalidade amplamente conhecida e discutida. A Igreja Mundial do Poder de Deus segue como uma das maiores denominações neopentecostais do Brasil, com milhões de seguidores em todo o país e no exterior. A história de Valdemiro é marcada por altos e baixos, com momentos de glória e controvérsia. Apesar de todas as dificuldades e acusações, ele mantém uma base fiel de seguidores que acreditam em suas palavras e em seu poder de realizar milagres. A trajetória de Valdemiro reflete a complexidade do cenário religioso brasileiro, onde a fé e a espiritualidade muitas vezes se misturam com as questões financeiras e judiciais. Para seus seguidores, Valdemiro é um líder carismático e um exemplo de superação. Alguém que saiu da pobreza e alcançou o sucesso através de sua fé e dedicação. Para seus críticos, ele é um oportunista que se aproveita da fé das pessoas para enriquecer e expandir seu império religioso. O futuro de Valdemiro e da Igreja Mundial do Poder de Deus é incerto,
especialmente diante das investigações e também das decadências financeiras. No entanto, a capacidade de Valdemiro de se reinventar e de manter a lealdade de seus seguidores sugere que ele continuará a ser uma força significativa no cenário religioso brasileiro. A sua história realmente é intrigante e deixa todos com a pulga atrás da orelha. Será que Valdemiro realmente é um charlatão? Ou ele é apenas um líder querendo pregar o evangelho? Deixe a tua opinião nos comentários. É claro que vocês já sabem a minha. Meus amados, Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal e também deixe o joinha e ative o sininho das notificações. Que a graça e a paz de Deus esteja dentro do teu coração. Um beijo e que Deus abençoe a tua vida e a tua família.